Minha diretoria, vamos lá, minha diretoria é o seguinte: Atlético Mineiro e Botafogo continuam se alfinetando para a final da Libertadores e é algo absolutamente maneiro que está acontecendo, absolutamente normal, justo, coerente e de certa forma inteligente por parte dos dois clubes. Eu acho que os dois times estão jogando muito bem a pré-final da Libertadores e vou dizer por quê. O que o Atlético Mineiro está fazendo, seja intencional ou não, aquele tumulto no jogo anterior, as declarações do Hulk falando da arrogância do Botafogo, é tentar jogar para o adversário uma condição humana entre os dois times. Porque, obviamente, está todo mundo vendo a mesma coisa, ninguém é idiota, quase ninguém. Ninguém é idiota de olhar e falar, pô, o Botafogo está jogando bem, mas o Atlético está jogando muito bem. Não, o Atlético não está jogando muito bem, o Atlético não atingiu em nenhum momento do ano o Atlético jogou o que o Botafogo jogou. E quando chega nesse momento final do campeonato, o Atlético está ainda pior. E o Botafogo está lá com os problemas dele no Brasileirão e tal. O Botafogo tem mais o que fazer, entre aspas, o Atlético nem tanto. Quando a diretoria do Atlético toma essa medida e fala, ó, eu vou dar 60 conto pro grupo, depois do tumulto do jogo passado, você espera o quê? Você espera causar uma reação no Botafogo, não pelos 60 conto, mas pelo tumulto no grupo. E falar assim, ó, nós falamos aí que vocês são arrogantes, que vocês estão falando que vocês vão ganhar o título, nosso time é uma merda e tal, esperando que o Botafogo caia na armadilha e algum jogador do Botafogo mais idiota apareça lá e fala assim, é isso mesmo, nós somos... E aí fudeu, irmão. Aí você criou um tumulto do caralho, virou aquela coisa do tipo, ó, agora você tem que ganhar, porque você falou que o time adversário é uma merda, você falou publicamente isso e tal, se gera um mal-estar. O Galo sabe que psicologicamente o mental do Atlético Mineiro, em teoria, ele é mais forte que o do Botafogo, que mostrou nos últimos 14, 15 meses uma dificuldade com isso. O que o Atlético está tentando fazer? O que qualquer uma pessoa inteligente faria. Fazer o seguinte, ó, eu vou tentar jogar o jogo para esse lado, porque pro lado do jogo normal técnico, o Botafogo hoje vai ganhar de mim. Que é o que a gente está assistindo, entendeu? Antes da expulsão do Rubens no jogo anterior, o Botafogo já era dono do jogo. Por quê? Porque a discrepância técnica hoje de qualidade de grupo. E quando eu digo isso, eu não estou falando de individual, não. Estou falando de qualidade de grupo como um grupo mesmo, como um contexto coletivo. O Botafogo é muito mais pronto hoje do que o time do Atlético. O Atlético não conseguiu em nenhum momento do ano jogar um grande futebol e agora joga menos ainda. Então o Atlético está tentando colocar esse jogo numa coisa meio pessoal. O mais emocional possível que ele conseguir jogar isso, e isso inclui a premiação para você deixar os jogadores ainda mais motivados a fazer o jogo da vida, você vai jogando para o Botafogo uma responsabilidade que o Botafogo tá matando no peito e devolvendo muito bem. Nenhuma pessoa do Botafogo apareceu para falar assim, não, mas a gente é favorito, mas o Atlético Mineiro tá tentando, né, fazer um jogo sujo, alguma coisa. Não, o Botafogo responde da maneira mais educada, que é assim, ó, eu não vou entrar nessa pilha, eu tenho um outro campeonato para decidir, nenhum jogador do Botafogo foi lá falar merda, que o time do Galo é ruim mesmo, ninguém foi lá falar merda, então ficou todo mundo na tua, pelo menos o Botafogo, a assessoria deve ter segurado, ficou todo mundo quietinho, apareceu hoje um dirigente para falar, não, mas o Botafogo tá fazendo isso de propósito, o Galo tá fazendo isso de propósito, o que pode ser mesmo, não tem nada de errado nisso, seria até genial se der certo, né, mas o Botafogo não entrou nessa pilha. O que o Galo tá apostando? Que eventualmente, e não é um absurdo imaginar esse cenário, o Botafogo possa perder o jogo para o Palmeiras, que é um jogo na casa do Palmeiras, o Palmeiras é favorito, tá tudo dentro da normalidade, o Botafogo não tá, diferente dos anos anteriores, embora a narrativa não vai ser essa, o Botafogo não tá tentando evitar perder um título ganho, o Botafogo está tentando ganhar um título, é diferente do ano passado que ele tinha 200 pontos na frente. Ok, o Botafogo deixou 4 pontos recentemente em casa absurdos, é verdade, mas o Palmeiras também deixou alguns, etc, então, né... Não é bem assim, ele tá numa final de Libertadores, ele tem motivo para estar cansado, para não conseguir render a mesma coisa o tempo inteiro e tal, ele tem alguns argumentos. Então, se o Botafogo eventualmente perde para o Palmeiras, que não é um absurdo o Atlético esperar por isso, o Palmeiras virá líder do Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas, e eles vão para o jogo final com o Botafogo com a faca no pescoço, dizendo o seguinte, ó, por mais que isso não seja verdadeiro, não seja justo, se você perder a final para o Atlético Mineiro, mais uma vez você pipocou. Essa é a narrativa que vai ficar. Gostemos ou não, seja ela justa ou não, a gente sabe que o que vai acontecer é isso. O que vai acontecer mediaticamente é isso. Então, o Galo tá tentando jogar no Botafogo e apostando as fichas nisso, do Atlético Mineiro. Chegar numa final falando, ó, a responsabilidade de jogar mais bola, de ser o favorito nesse momento, é do Botafogo. Não era quando os dois se classificaram. Porque na hora que os dois se classificaram, um bateu o River por 3-0, outro bateu o Peñarol por 5. Os dois passaram bonito. Só que do mês pra cá, o Atlético Mineiro não ganhou jogo nenhum. Nenhum, literalmente nenhum. Fez 2 gols, inclusive, em 8 jogos. Então, assim, a situação do Atlético Mineiro ficou ruim. O torcedor do Galo tá olhando e falando, caralho, fudeu, não tô jogando nada, como é que eu vou ganhar essa porra? E o Botafogo tá lá ganhando os jogos dele, liderando o Campeonato Brasileiro. Então, o que ele tá apostando, provavelmente, a diretoria do Galo deve estar apostando nisso. Falar, ó, ele vai chegar na final, eventualmente com uma situação de que ele não possa perder o título, porque senão fudeu. É chacota, de novo, vocês são pipoqueiro, cara, desvalorização do elenco e tal, uma série de questões. Por outro lado,
Né? O Botafogo está olhando e falando, cara, mas eu posso chegar nessa final também campeão brasileiro. Dependendo das próximas 2 rodadas, eu posso chegar na final campeão brasileiro. Se ele bate o Palmeiras, ele vai aqui, ó. Tô tranquilo, irmão. Matar se eu já garanti. Eu não tenho que me matar. Quem tem que salvar o ano é você. E aí vai uma última reflexão importante. Dito isso, só para resumir, eu concordo com o que as duas diretorias dos dois clubes estão fazendo. Tá? Tanto o Botafogo em não revidar e o Atlético em tentar mexer o máximo que ele consegue com o emocional para transformar isso em um jogo humano e não um jogo técnico apenas. Olha que coisa maluca. Como as regras no Brasil são pensadas para favorecer não o mais merecedor, né? O Atlético Mineiro chega numa final de Copa do Brasil, numa final de Libertadores. Aí 3 times brasileiros conseguem vagas diretas para a Libertadores no ano que vem, através da Copa do Brasil, eventualmente da Libertadores, da Libertadores vai acontecer, mas a gente não sabe se vai estar entre os 8 ou não por causa do seu Botafogo ou Galo, e se o Cruzeiro conseguir ganhar a Sul-Americana amanhã, o Cruzeiro consegue a classificação dele. O que te parece mais justo? Que o time que chega numa final de Libertadores, numa final de Copa do Brasil, esteja na Libertadores no ano seguinte, ou o 7º, 8º, 9º colocado do Campeonato Brasileiro? Então, CBF, já que você não pode mexer nas 3 vagas, porque elas são vagas diretas, você pode mexer nas outras. Você pode escolher quem são os times que vão para as outras vagas. Não me parece mais razoável, eu vou além, não precisa nem ser o 7º, tá? Não precisa nem ser 5º, pode ser o 5º e o 6º. Não precisa nem ser o 7º, 8º. Não. Os 2 da pré já poderiam ser esses 2 times. Se o Cruzeiro perder a Sul-Americana, ele merece mais a vaga na Libertadores do que o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Se o Galo perde a Libertadores, desculpa, o Cruzeiro a Sul-Americana, se o Galo perde a Libertadores, ele merece mais estar na Libertadores do ano que vem sendo finalista do que o 6º, do que o 5º, do que o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Por que isso não é combinado antes? Porque agora não tem como mudar, mas pro ano que vem, não combina e fala, peraí. Quando vai ter aqui as 4 vagas do brasileiro, se o vice-campeão da Sul-Americana, da Libertadores forem brasileiros, eles ocupam a 5ª e a 6ª vaga. Justo. Né? Você faz um bolo ali para que estejam os melhores do ano anterior e não os melhores do Brasileirão, excluindo quem fez uma grande temporada e chegou em 2 decisões. O Atlético pode bater na trave nas 2, né? Pode acontecer, mas o Atlético chegou em 2 grandes decisões e ele vai não jogar a Libertadores do ano que vem se ele perder o jogo do Botafogo. E o Corinthians, que fez um ano horroroso, pode chegar ali em 9º lugar, ajudado pelas classificações dos outros clubes em vaga direta e conquistar a vaga de Libertadores. Isso é razoavelmente fácil de identificar, que não parece muito correto, muito justo. Então, CBF, não sei se já aconteceu isso outras vezes, não consigo me lembrar agora rapidamente, mas se for o primeiro grande caso de discrepância de classificação, que seja o ponto para se mudar no ano que vem. Não que eu espere que a CBF vá fazer isso, mas o meu objetivo, meu trabalho é dar a sugestão aqui. O vice-campeão da América, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, ele tem muito mais mérito, da Sul-Americana nem tanto, mas se for um brasileiro dá para compensar, do que o 6º colocado, do que o 7º, do que o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. E acho que ninguém vai discordar disso. Ou vocês vão?